A paz e bênção, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus estejam com vocês e as bênçãos os acompanhem, amém? Hoje eu vou relatar um pouco sobre a história de Salomão. Quero trazer aqui para os irmãos a reflexão sobre essa história, sobre o reinado de Salomão, amém? Em 1 Reis vai nos contar que Salomão ele foi ungido pelo seu pai, o rei Davi. Ele foi ungido a rei. E quando ele foi ungido, o Senhor Jesus ele veio falar com Salomão. E ele falou para Salomão: Salomão, o que queres? E então Salomão ele pediu sabedoria. Senhor, me dê sabedoria. Me dê sabedoria para mim liderar este povo, para mim julgar este povo. Porque o povo era muito grande, era muita gente. E Salomão reconheceu que ele não ia conseguir sem Deus, sem o poder do grande Deus. E então Salomão pediu a sabedoria para o Senhor e o Senhor se alegrou. Ele se alegrou por ver que Salomão pedisse sabedoria e não riquezas e não os inimigos, né? E então o Senhor se alegrou para com Salomão e em consequência da petição de Salomão, Deus ele abençoou as riquezas. Salomão pediu sabedoria e junto com a sabedoria veio riquezas, né? E então Deus ele dá a primeira causa para Salomão julgar. E vem duas mulheres de encontro a Salomão pedindo para que Salomão resolvesse aquela situação. E Salomão vai e resolve. E ali todos viram que Deus era com Salomão. Essa história a gente vamos deixar para um outro vídeo, amém? A história das duas mulheres. E então, prosseguindo, então Salomão, ele começa a edificar templo para o Senhor, ele começa a erguer uma casa, um palácio para ele mesmo, e passa anos e Salomão fica mais rico, mais sábio, e Deus entrega a ele todo aquele reino. E então Salomão ele começa a se casar. Salomão ele vê toda aquela riqueza, ele começa a se desviar dos caminhos de Deus. Deus ele ordenou a Salomão que não se casassem com muitas mulheres. Deus ordenou a Salomão para que não pegasse muitas riquezas, que não atribuísse muitas riquezas para ele mesmo. E Salomão simplesmente, em questão política, Salomão começou a se casar. Primeiro Salomão se casou com a filha de Faraó, aonde Deus já havia falado para ele que não era para ele fazer. E ele passando por cima da vontade de Deus, da palavra de Deus, Salomão vai e se casa com a filha de Faraó. E daí por diante, meus irmãos, a gente começa a ver. Salomão reinou, mas a gente agora começa a ver a decadência de Salomão, a queda de Salomão. Salomão ele não usa mais a sabedoria que Deus deu para ele. Salomão ele simplesmente fecha os olhos, fecha os ouvidos para Deus e começa a fazer coisas a qual não agrada o coração de Deus. Salomão ele teve 1000 mulheres, 700 princesas e 300 concubinas. Aonde nesse mundo a gente acha normal um homem se casar com 1000 mulheres, pode ser ele rei ou o que for. E para com Deus isso não era normal, nunca foi normal. Deus já havia alertado Salomão, e não era só as mulheres, era o ouro que começou a corromper o coração de Salomão, a riqueza toda que Salomão havia atribuído para si, o modo a qual Salomão vem reinando aquele povo com muita injustiça. Salomão ele já não usava mais a sabedoria que Deus deu. Salomão começou a ultrapassar os limites. Ei, meu querido, reflita nesta história, reflita nessa passagem,
porque Deus levantou Salomão. Mas conforme os anos, conforme a riqueza, as mulheres, Salomão começou a entristecer o coração de Deus. Salomão então começa a ouvir os prazeres das suas mulheres. Suas mulheres começam a pedir para que Salomão edifique templos para os seus deuses pagãos. E Salomão edifica, Salomão se atenta à petição das suas mulheres. E automaticamente, Salomão começa a adorar aqueles deuses também, aos deuses pagãos. Ei, meu querido, não faça isso, não. Não saia do objetivo que Deus tem te dado, não. Ei, se Deus falou, continue. Não feche os olhos para Deus, não feche os ouvidos para Deus, para as palavras que Deus tem falado, para os mandamentos do Senhor. Aleluia! Então Salomão ele começa a adorar outros deuses. E aí é onde a gente vê a ira do Senhor para com a vida de Salomão. E a partir daquele momento Salomão começa a cair. O reinado de Salomão já não é mais o mesmo. Salomão então envelhece. Deus permite que algumas pessoas se levantam contra Salomão, alguns inimigos se levantam contra Salomão, e então Salomão morre. Morre com aquele reinado fracassado. Salomão ele foi um grande homem de sabedoria. Ele foi um grande homem. A Bíblia diz que não houve homem nenhum, não houve rei nenhum com a sabedoria que Deus deu para Salomão, e nem com a maior riqueza. Ei, Salomão ele foi o homem mais sábio, o rei mais sábio e o rei mais rico daquele tempo e desse tempo também. Mas Salomão infelizmente se deixou levar pelos prazeres da carne. Salomão ele começou a fazer alianças com reinos que Deus ele não se agradou, por questão de política, por questão de querer mais e mais para ele. A partir de um momento da história de Salomão não era mais Deus, era ele. Não era mais a vontade de Deus. O Senhor deixou escrito para Salomão o que fazer no reinado. Ele simplesmente não atendeu, ele simplesmente não atentou aquilo que Deus falara para ele. E então se levanta inimigos contra Salomão. Salomão morre e o reinado de Salomão se divide. Um reinado ao qual o Senhor havia deixado para Davi, seu pai de Salomão. Um reinado ao qual o Senhor falou para Salomão que se ele continuasse, se ele persistisse igual Davi fez, aquele reinado ia se multiplicar cada vez mais. Mas foi ao contrário, meus irmãos. Salomão desobedeceu as palavras de Deus. Salomão desobedeceu, Salomão saiu dos caminhos do Senhor, meu Senhor amado. Salomão simplesmente não ouviu mais. Ele já não ouvia mais a voz do Senhor Jesus. Ei, meu querido, não seja desta forma. Continue com isso que Deus colocou no teu coração. Continue com isso que Deus colocou em tuas mãos. Confiou em tuas mãos. Seja um ministério, seja a tua família, a tua casa, teu casamento. Ei, meu querido, coloque Deus à frente de todas as coisas. Vá em frente, siga em frente. Mas acima de tudo com Deus. Acima de tudo, colocar uma vírgula em um texto. Ei, ore. Ore para saber se é isso que Deus quer. Confie no Senhor, entregue todas as suas coisas. Salomão, então, por uma queda, aquele reinado todo, a qual Deus havia confiado em tuas mãos, se divide. E com isso tudo começa a cair. Porque aquele povo já não é mais o mesmo povo. Aquele povo vai cada um para o seu canto, cada um para o seu lado.
E Deus se entristece. Deus, ele não quer ver a gente desta forma. Salomão foi um homem sábio? Foi. Foi um homem rico? Foi. Mas o que adianta tudo isso se no final Salomão teve recaída? Salomão caiu. Salomão não foi igual ao Davi. Davi pecou, Davi errou. Davi rasgou as suas vestes perante a Deus. Davi se arrependeu. Davi reconheceu o seu erro. Ei, aleluias! Davi voltou para os caminhos, voltou para os planos a qual Deus tinha dado para ele. E Salomão, infelizmente, teve seu reinado destruído pela sua ganância, pelo seu eu, pelo egoísmo. Não deixe que os seus sentimentos venham ferir a sua intimidade para com o Senhor. O Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida, mas para isso precisa de obediência, meu irmão. A palavra de Deus diz: melhor obedecer do que sacrificar. A própria palavra já nos diz. Siga o que Deus tem falado a ti. Não olhe para o lado, não olhe para o outro, olhe somente para os céus. É aonde vai vir o teu socorro, vai vir a tua força. Nos momentos que você estiver triste, que você estiver angustiado, é daí que vai vir a tua força, vai vir do Deus vivo, do Deus grande a qual a gente servimos. Não deixe a sua fé, não deixe. Faça com que a sua fé multiplique a cada dia mais. Confio no Deus que a gente serve, aleluia. Ei, Deus tem te chamado, Deus tem te capacitado. Aleluia, siga em frente. Não desista não. O Senhor tem grandes coisas para cumprir na sua vida, na sua família, na tua casa, no teu ministério. Use o dom que Deus te deu. Amém? Até aqui Deus me trouxe. Aleluias. Que essa palavra venha ficar aos vossos corações, que vocês venham refletirem sobre essa passagem de Salomão. Amém? Peço para que os irmãos me sigam, comenta, compartilhe os meus vídeos. Vou estar trazendo mais vídeos como estes aqui no canal. Louvores, os irmãos que quiserem um louvor específico, comente aqui, deixe aqui nos comentários um louvor a qual você gosta muito, que eu estarei louvando. Amém? Que Deus fique com vocês, viu? Tenha um ótimo dia. Deus os abençoe. Muito obrigado por ter ficado até o final. Amém? Deus abençoe.